Tá muito ruim? Prefere que eu pegue o fone? Ou dá para escutar? Boa noite, Tamires, tudo bem? Áudio ok? Então tá bom, desculpa, o microfone não quis funcionar. Tá ótimo. Então tá bom. Bom, pessoal, já temos 30 pessoas aqui, vamos começar, que hoje eu acho que eu acabei me empolgando na aula, senão não vai dar tempo de falar tudo, tá bom? Então, antes de começar, 2 pedidos, por gentileza. Deixem bastante coraçãozinho aqui do lado para mim, por favor. E quem puder mandar para alguém essa live pelo aviãozinho, tá? Me ajuda e traz mais gente para a live para a gente levar, bastante informação para todo mundo, que eu sei que síndrome de Sjögren é uma doença rara, é uma doença que pouca gente fala sobre ela. Então, quanto mais gente participar aqui, vai ser mais legal, tá bom? Boa noite, Júlio, tudo bem? Então, vamos lá. Não sei quantos de vocês já participaram aqui das lives. Eu faço um roteirinho aqui no computador e vou seguindo, né? Então, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui só para seguir no roteiro. Se no final der tempo, a gente abre para perguntas, tá? Mas como eu falei, hoje eu fiz uma aula bem completinha, então não sei se vai dar tempo. E para eu conseguir salvar a live, tem que ter uma duração menor que 1 hora, tá? Então no finalzinho, às vezes eu não consigo fazer para perguntas, mas daí depois eu abro uma caixinha ou a gente faz até uma outra live em outro momento, tá certo? Então o tema de hoje da live é sobre a síndrome de Sjögren, tá? Quem aí já ouviu falar sobre síndrome de Sjögren? Dá uma mãozinha aqui para mim. Quem já ouviu falar? Vocês já tinham escutado falar? Quem aí tem o diagnóstico de síndrome de Sjögren e pode compartilhar com a gente? Então vamos lá. A síndrome de Sjögren, primeira coisa, a gente tem que explicar um pouquinho de onde vem esse nome. Existem vários sinônimos, né? Então, a síndrome de Sjögren tem pessoas, né? Você pode ouvir por aí também o nome síndrome seca, síndrome do olho seco, síndrome Zika, tá? Então existem vários nomes para determinar a síndrome de Sjögren, né? E na verdade a síndrome de Sjögren, a gente fala Sjögren, né? Mas isso é abrasileirado. O certo é falar síndrome de Sjögren, tá? O que é Sjögren? Sjögren é o nome de um oftalmologista sueco que foi quem descreveu, quem descobriu a doença lá no ano de 1933. Então veja que a doença é super nova, né? Tem menos de 90 anos aí que a gente conhece a síndrome de Sjögren, né? Que a síndrome de Sjögren foi descrita. E a gente acaba falando Sjögren para dar uma abrasileirada, né? Mas o nome correto é Sjögren, porque é uma palavra, é o sobrenome de um oftalmologista sueco, tá? E vamos falar um pouquinho sobre ela, assim. Então, a síndrome de Sjögren é uma doença rara. Apesar da gente conversar bastante sobre ela aqui, nos consultórios de reumatologia, frequentemente a gente atende pacientes com essa doença, mas é uma doença que ela acomete de 0,01% das pessoas até 0,1% das pessoas. Então veja que menos de 1% da população no mundo, menos de 1% da população no mundo tem a síndrome de Sjögren. Só para vocês terem um comparativo, o lúpus acomete 1% da população. Então a síndrome de Sjögren ela é 10 vezes menos comum do que o lúpus, tá? E o lúpus já é uma doença que nós não vemos todos os dias. Então para vocês entenderem o quão rara que é essa doença, tá? É uma doença que pode acometer pacientes de todas as idades, inclusive crianças, tá? Existe síndrome de Sjögren em crianças, tá? Também pode acometer adolescentes, adultos jovens e idosos. E no Brasil, a idade média de início da doença é 35 anos, tá? Então é mais ou menos ali igual do lúpus também. Por que eu vou sempre fazer esse paralelo com o lúpus? Porque as doenças... A síndrome de Sjögren faz parte de um grupo de doenças chamado de colagenoses, tá? Então imagine que é uma família de doenças chamada colagenoses e lá dentro existem outras doenças com algumas características parecidas, como por exemplo o lúpus, a dermatomiosite, a polimiosite,
a esclerose sistêmica. Então, por isso que eu vou comparar com essas doenças ao longo aqui da nossa conversa, tá bom? E a síndrome de Sjögren afeta mais mulheres, como no lúpus? Depende um pouco da população que você está avaliando. Se você pegar os países asiáticos, a frequência em mulheres é maior que nos homens, como no lúpus, por exemplo. Mas se nós pegarmos a população negra, a população latino-americana, a frequência de homens é até maior que nas mulheres. Então isso varia um pouco de cada região que nós estamos falando, tá? E antes de entrar especificamente na doença, é importante dizer que nem todo olho seco é Sjögren, tá? Existem muitas causas de olho seco, entre elas a síndrome de Sjögren, tá? Mas a síndrome de Sjögren corresponde a mais ou menos 10% só de todos os pacientes que têm olho seco, né? Então, muitas vezes, nós recebemos no consultório paciente com olho seco, solicito avaliação. A cada 10 pacientes desse, só um vai ser síndrome de Sjögren, tá? Os outros 9 terão outros diagnósticos, muitas vezes só doenças dos olhos mesmo, e não as doenças autoimunes, sistêmicas, como a gente está conversando, tá bom? Então vamos começar. O que é a síndrome de Sjögren? Então, como eu já falei, ela é uma doença autoimune. Só para resumir, o que é uma doença autoimune? É uma doença onde as nossas células de defesa, as células do nosso sistema imunológico, acabam atacando e causando os problemas daquela doença, acabam provocando os sintomas no nosso corpo, tá? É uma doença crônica, ou seja, nós não falamos em cura, mas sim em tratamento, assim como as outras doenças crônicas, né? Assim como as outras doenças autoimunes. E como eu já disse, ela faz parte do grupo das colagenoses, né? Então eu sempre brinco com os pacientes que o Sjögren é como se fosse um primo do lúpus, né? Eles são doenças diferentes, mas têm coisas parecidas, né? Pertencem à mesma família, tá bom? E antes de explicar como acontece a síndrome de Sjögren, por que a síndrome de Sjögren acontece, é importante eu explicar o que são glândulas exócrinas, né? Nossa, que nome difícil, mas vocês vão entender. As glândulas exócrinas são glândulas presentes em várias partes do nosso corpo e são responsáveis pelas secreções. Então, por exemplo, a glândula lacrimal, ela é uma glândula exócrina. As glândulas salivares, que a gente tem aqui, né, a parótida, as submandibulares. Dentro da boca nós temos várias glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas. No ânus, na vagina, existem glândulas responsáveis pelas secreções, no intestino, nos pulmões, no fígado, no pâncreas, tá? Todas essas partes do corpo, nós temos essas glândulas exócrinas. E em cada lugar elas secretam substâncias específicas, enfim, tá? E o que é a síndrome de Sjögren? A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, onde as nossas células do sistema imunológico, especialmente uma célula chamada linfócito, ela está desregulada, ela está descontrolada e ela acaba agredindo, ela acaba provocando uma inflamação nessas glândulas exócrinas que eu acabei de falar, tá? Então os linfócitos, eles acabam invadindo essas glândulas. Então, por exemplo, eles invadem a glândula lacrimal, eles invadem a glândula salivar. E com o tempo eles provocam um processo inflamatório, vão secretando várias substâncias nocivas naquela região e essas substâncias vão destruindo as glândulas, né? Vão fazendo com que essas glândulas percam a função até chegar um momento que essas glândulas estão destruídas, estão cheias de cicatrizes e já não funcionam tão bem, tá? E é isso que acontece na glândula lacrimal, é isso que acontece na glândula salivar, tá? E por isso que nós vamos falar muito em sintomas de secura aqui durante a nossa conversa, tá? Porque essa é a principal manifestação da doença, né? A doença, ela tem como característica principal a destruição dessas glândulas responsáveis pela secreção de diversas substâncias no nosso corpo, tá certo? E já entrando em quadro clínico, as principais características dessa doença, da síndrome de Sjögren, são justamente as securas,
principalmente o olho seco e a boca seca, tá? Então imagine que todas as glândulas responsáveis pela produção de lágrima foram invadidas por esses linfócitos, que são essas células de defesa que estão descontroladas, estão desreguladas, saem atacando as partes do nosso próprio corpo e por isso elas diminuem a produção de lágrima, tá? Quando a produção de lágrima é diminuída, o paciente começa a sentir os sintomas de olho seco, né? E nem sempre o paciente vai chegar e vai falar: ah, doutor, eu tenho o olho seco, né? Os pacientes descrevem essa sensação como sensação de coceira, irritação nos olhos, sensação de areia nos olhos, sensação de fadiga e de cansaço nos olhos, então aquele olho pesado quando a pessoa está cansada. Isso pode significar um olho seco, tá? E só antes de continuar, por que eu falo que os sintomas de boca e olho seco são os mais característicos? Porque praticamente 100% dos pacientes com síndrome de Sjögren vai ter um ou outro ou os dois sintomas, tá? Então os estudos mais bem feitos aí ao redor do mundo falam que 97% dos pacientes com síndrome de Sjögren terão os sintomas de olho e ou boca seca, tá? Por que 97%? Esses 3%, onde ficam? Esses 3% são as crianças, tá? Então as crianças, elas não têm tanto sintoma de olho seco e boca seca, né? Elas têm mais os sintomas de inchaço e inflamação dessas glândulas, geralmente confundido com cachumba, enfim, algo nesse sentido. As crianças também não queixam, né? Elas muitas vezes têm dificuldade para se queixar. E muitas vezes o olho e a boca seca acontecem depois de muitos anos de doença, quando essas glândulas já foram destruídas a um ponto que elas não conseguem mais trabalhar de uma forma adequada. Nas crianças, muitas vezes, essa destruição ainda é pequena e por isso elas ainda não têm os sintomas, tá legal? E falando da boca, então, a boca também é um outro sintoma cardinal que a gente fala, é um sintoma típico da síndrome de Sjögren. E o paciente, além da sensação de secura na boca, ele pode ter várias queixas. Por exemplo, necessidade de beber água o tempo todo, dificuldade para falar por longos períodos, dificuldade para se alimentar, principalmente com alimentos secos como bolacha, farofa, etc. Esse paciente pode queixar de muitos problemas nos dentes, cáries, problemas nas gengivas, aftas na boca, secura labial com rachaduras, tá? E vários outros sintomas que na verdade o paciente nem reconhece como boca seca, né? Mas ele fala sintomas que são provocados pela boca seca. E na prática a gente percebe que muitos desses pacientes têm esses sintomas de olho e boca secos há tanto tempo que eles literalmente acostumam com a boca seca e o olho seco. Então quando você pergunta: você sente o seu olho seco? Você sente a sua boca seca? Eles falam não, mas quando você vai investigar, o paciente toma água o dia todo, o paciente já perdeu vários dentes por conta de cáries, o paciente tem rouquidão, o paciente não consegue se alimentar sem estar tomando água ou um suco junto, e aí de forma indireta a gente consegue investigar esses sintomas, tá? Então, esse é o principal quadro clínico, são os principais sintomas que a gente pesquisa ou que fazem o paciente procurar o reumatologista para ser investigado se tem uma síndrome de Sjögren, tá? Então, o olho seco e a boca seca são aí os carros-chefe da doença, tá? E outros sintomas, como todas as doenças autoimunes sistêmicas, né, que podem afetar vários órgãos, várias partes do nosso corpo, o Sjögren também pode dar uma série de outros sintomas, tá? Assim como no lúpus, é uma doença que ela é variável para cada paciente. Então, cada paciente tem um sintoma diferente, uma queixa diferente, um exame um pouquinho diferente. Então, se você pegar 10 pacientes com síndrome de Sjögren, os 10 vão ter uma doença um pouco diferente da outra. Então, eu vou trazer para vocês os sintomas mais frequentes e depois as complicações, os mais graves que a síndrome de Sjögren pode causar, tá bom? Então, primeira coisa, além dos sintomas principais, que é de olho seco e boca seca,
a fadiga, tá? Em muitos pacientes a gente também faz o diagnóstico de fibromialgia. Depois do olho seco e da boca seca, a fadiga é o sintoma mais comum do paciente com síndrome de Sjögren, tá? Aquele cansaço, aquela fadiga, aquela falta de energia, né? E nós não sabemos muito bem o porquê que isso acontece. Nós sabemos que quando a doença está muito ativa, o paciente tende a ter mais fadiga e muitas vezes quando a gente trata, quando nós controlamos a síndrome de Sjögren, essa fadiga melhora, mas alguns pacientes, mesmo com a doença super bem controlada, ainda tem a fadiga, ainda tem o distúrbio de sono. Então nós ainda não entendemos muito bem o motivo dessa fadiga, tá? Mas depois dos sintomas de secura, é o sintoma mais comum dos pacientes com síndrome de Sjögren. Então, muitas vezes o paciente fala, eu tenho síndrome de Sjögren e tal, eu estou tão cansado, né? Mas acho que é porque eu estou fora de forma, estou sem fazer atividade física. Na verdade, não. A doença ela provoca sim fadiga e ela provoca esses sintomas muito parecidos ou até causa a fibromialgia, tá bom? Uma outra coisa muito legal e muito importante da gente falar, né, que principalmente em crianças, é que da mesma forma, da forma como essas células infiltram as glândulas salivares, né, essa infiltração, essa inflamação pode causar quadros que imitam cachumba, né? Então, às vezes você pega uma criança, um adolescente que chega e fala, eu já tive cachumba 3, 4, 5 vezes. E aí você começa a investigar aquela pessoa, aquele adolescente, aquela jovem, já tem olho seco, tem boca seca, já tiveram lesões de pele, tem uma fadiga importante. E aí quando você vai investigar, na verdade essa pessoa não teve cachumba várias vezes. Até porque a gente sabe que cachumba só se tem uma vez na vida, né? E a parotidite, essa inflamação das parótidas, é algo muito típico dos pacientes com síndrome de Sjögren, tá? Além disso, é muito típico também o aparecimento de gânglios, né, que são os linfonodos, aquelas ínguas, principalmente no pescoço, aqui na região da clavícula, na região da axila, na região inguinal, né? Justamente porque os linfonodos, que são esses gânglios, né, as ínguas, eles são literalmente a casa dos linfócitos, essas células que estão desreguladas. E aí essas células começam a se proliferar loucamente dentro desses gânglios e eles aumentam de tamanho, ficam doloridos, incomodam o paciente por ser no pescoço, tá? Então isso é algo muito comum e mais para frente nós vamos falar até de uma complicação que pode acontecer a partir desses linfonodos, tá bom? Deixa eu só passar aqui na minha listinha que vocês já viram que tem bastante coisa, né? Certo. Então falamos do olho, da boca, da fadiga, da cachumba, entre aspas, né? Desses gânglios. E um outro acometimento, uma outra manifestação muito comum da síndrome de Sjögren são as lesões de pele e as queixas na pele, tá? E lembra que eu falei das glândulas exócrinas que secretam vários tipos de secreção no nosso corpo? A nossa pele também é cheia de glândulas exócrinas, né? Que secretam muco, que secretam aquela camada oleosa de proteção, tá? Então, essas glândulas também podem estar afetadas e um dos sintomas de pele mais frequentes dos pacientes com Sjögren é a secura na pele. Esse paciente fala que tem a pele muito seca, tá? Isso acontece em até 70% dos pacientes, certo? Então, a maioria dos pacientes vai referir pele seca e com isso vai referir prurido, coceira, tá? Então, todo mundo sabe que a pele, quando está muito seca, ela coça. E o paciente com a síndrome de Sjögren tem a pele muito seca e tem muito prurido, tá? É muito importante a gente também identificar esse sintoma, essa queixa, para poder tratar diretamente, né? E o prurido é algo que incomoda muitos pacientes, né? A coceira o tempo todo é algo que incomoda, muitos pacientes acabam se coçando, formam feridas, infecciona, enfim. Então isso é algo muito importante. Além da pele seca e da coceira,
a síndrome de Sjögren também pode dar várias manchas, feridas na pele, né? Muito parecidas com o lúpus às vezes. Muitas dessas manchas, dessas lesões na pele, são confundidas como alergia, tá? Então, manchas vermelhas que aparecem nos braços, nas pernas. Muitos pacientes que eu já fiz o diagnóstico de síndrome de Sjögren começaram com essas alergias, entre aspas. E aí você faz uma biópsia, você vai investigar e vê que é tudo uma vasculite, uma inflamação da pele provocada pela doença, tá bom? Púrpura também é algo frequente, né? O que é uma púrpura? São aquelas lesões arroxeadas ou aqueles pontinhos vermelhos que aparecem na perna, né? Principalmente depois de ficar muito tempo de pé, que também decorrem por uma inflamação, por atividade da doença, tá certo? Seguindo, depois da pele, temos as lesões articulares. Então, mais ou menos 50%, metade dos pacientes com síndrome de Sjögren terão dores nas articulações ou inflamação nas articulações. E nesse caso, além da dor, eles terão inchaço, vermelhidão, quentura nas articulações, tá? E o quadro articular da síndrome de Sjögren é muito parecido com o do lúpus, ou seja, esse paciente geralmente tem dores nas articulações das duas mãos, dos punhos e dos joelhos, tá? É uma dor pior pela manhã, é uma dor que melhora depois de um tempo se movimentando, e via de regra é uma artrite, né, uma inflamação na articulação que não causa deformidades, como em outras doenças, por exemplo, a artrite reumatoide, né? Onde aquela inflamação, com o passar do tempo, vai entortando as mãos, entortando os pés. Na síndrome de Sjögren, não. O paciente tem inflamação, tem dor, mas essa inflamação não causa deformidade nas articulações do paciente, tá bom? E muito importante, que muitas pessoas esquecem, muitos pacientes têm vergonha de comentar com o médico, mas isso é super importante de se falar, que são os problemas ginecológicos nas mulheres que têm Sjögren. Então, de novo, da mesma forma como as glândulas exócrinas estão no olho, na boca, na pele, elas também estão na região íntima, na região genital. Então, é extremamente comum que as mulheres com síndrome de Sjögren tenham secura vaginal, prurido vaginal, tenham dor na relação sexual, tenham candidíase de repetição, porque não tem aquele muco, aquela proteção na parte íntima, tá? E muitas vezes a mulher ou não sabe, ou fica com vergonha de comentar isso na consulta, e isso faz parte, sim, do quadro de síndrome de Sjögren e tem que ser tratado especificamente, tá? Então, mais pra frente, na parte de tratamento, a gente vai comentar, mas as queixas ginecológicas são muito comuns nas pacientes com síndrome de Sjögren. Então, preste atenção. Aqui, o pessoal falou rapidinho da menstruação. A menstruação habitualmente não, né? É mais uma questão de secura mesmo e alguns problemas, né? Infecção local, ardência que pode dar pela falta de proteção. Mas a menstruação, via de regra, não fica alterada, tá bom? E esses são os outros sintomas. Então, nós já falamos dos sintomas principais, que são de secura. Já falamos dos sintomas mais frequentes, além dos sintomas de secura. E agora eu quero falar com vocês sobre dois pontos, né, super importantes, que são manifestações graves que podem acontecer na síndrome de Sjögren. Então parece que é uma síndrome bobinha, tal, seca o olho, seca a boca. Não, existem pacientes que têm doenças muito graves, tá? E complicações que a síndrome de Sjögren pode trazer com o passar do tempo, tá? Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, só um minutinho. Quero ver todo mundo mandando coraçãozinho para mim aqui embaixo. Manda essa live para alguém pelo aviãozinho para a gente trazer mais gente. Já estamos com 70 pessoas. Isso é muito legal, é muito bom. Vamos tentar trazer mais gente para cá, porque eu tenho certeza que o que eu estou falando aqui não é tão fácil de encontrar por aí, tá bom? Então vamos lá, sintomas graves. Quando a gente fala de sintomas graves na síndrome de Sjögren, estamos falando em pulmões, né? Lesões no pulmão
e lesões neurológicas, tá? Então, os pulmões são afetados em até 20% dos pacientes com síndrome de Sjögren, ou seja, 20%, até 20% vai ter alguma queixa pulmonar, e quando nós investigamos, nós encontramos alterações nos pulmões. E o Sjögren no pulmão pode dar uma série de lesões diferentes, tá? A mais comum é a formação de cistos. Então a gente pede lá uma tomografia e aí encontramos vários cistos no pulmão daquela pessoa, tá? Geralmente isso não dá sintoma até que esses cistos estejam muito grandes, acometendo muita parte do pulmão, né? Mas é algo que quando acontece pode evoluir de forma grave, pode prejudicar a respiração desse paciente, então é algo que nós temos que ficar bastante de olho, tá? E as lesões neurológicas? As lesões neurológicas também são encontradas em até 10% dos pacientes com síndrome de Sjögren. Também podem afetar várias partes do sistema nervoso, né? Cérebro, medula, tá? Pode causar meningite, pode causar AVC, pode causar paralisia na medula. Mas o mais comum que o Sjögren causa são as neuropatias periféricas. O que são neuropatias periféricas? Então imagine que nós temos os nervos periféricos, que são como se fossem fios elétricos que saem lá da coluna e vão para os braços, para a perna. O Sjögren pode ir lá e inflamar esses nervinhos, tá? E com isso o paciente pode ter sensação de formigamento nas mãos e nos pés, sensação de queimação nas mãos e nos pés, podem ter perda de sensibilidade, né? O paciente pode começar a ter desequilíbrio porque perdeu a sensibilidade nos pés, o paciente pode começar a andar e perder o calçado, perder o chinelo no chão, tá? E quando isso evolui, em casos mais graves, o paciente pode até começar a ter perda de força muscular. Então, além da sensibilidade, do choque, da queimação, pode existir também a perda de força muscular por uma inflamação dos nervinhos, tá bom? Então, essas são as principais manifestações graves. Então veja que 20% dos pacientes com Sjögren têm o pulmão acometido e 10% têm alterações neurológicas, tá? Então não é algo tão insignificante assim, tá certo? E das complicações, então aqui é um ponto muito importante. Tem duas complicações que eu quero trazer para vocês. Primeiro, e isso prestem bastante atenção nisso, que quando eu falo, os pacientes ficam desesperados, preocupados, então prestem muita atenção. O paciente que tem síndrome de Sjögren, ele tem um maior risco de desenvolver linfoma, tá? O que é um linfoma? Um linfoma é justamente um câncer, um tumor, que aparece a partir dessas células do sistema imunológico chamados de linfócitos. Então lembre o que eu falei. Os linfócitos, que são essas células de defesa, elas ficam todas guardadas, né? Elas moram nos gânglios, tá? Elas moram no fígado, elas moram no baço, certo? E em um certo momento, ela tá lá, louca, descontrolada, de repente ela vira uma célula cancerígena, tá? E aí ela começa a se proliferar, e isso que é chamado linfoma, que é um tumor, é um câncer dessas células chamadas linfócitos, tá? E veja que o paciente com síndrome de Sjögren, ele tem os linfócitos muito descontrolados, eles têm os linfócitos muito desregulados, eles têm os linfócitos que não funcionam direito, tá? E isso aumenta muito o risco desse linfócito se transformar numa célula cancerígena, tá? Então, só para trazer alguns dados, o risco de um paciente com síndrome de Sjögren ter linfoma ao longo de toda a sua vida varia de 5 a 10%. Isso é muito maior do que na população que não tem Sjögren, tá? O risco relativo, ou seja, quantas vezes uma pessoa com Sjögren tem mais chances de ter linfoma do que uma que não tem Sjögren. Quando nós falamos em síndrome de Sjögren primária, ou seja, o paciente que só tem a síndrome de Sjögren, esse risco é 5 vezes maior, tá? Que uma pessoa que não tem Sjögren.
E quando nós falamos em síndrome de Sjögren secundária, ou seja, o paciente tem lúpus e síndrome de Sjögren, o paciente tem artrite reumatoide e síndrome de Sjögren, que são associações que podem acontecer. O risco dessa pessoa ter um linfoma ao longo da vida é 9 vezes maior do que uma pessoa que não tem Sjögren, tá? E esse risco aumenta muito com o tempo. Então eu tenho um dado aqui que é super impressionante. Pacientes com síndrome de Sjögren durante 20 anos, ou seja, a pessoa tem 20 anos de doença, ela tem 44 vezes mais chance de ter um linfoma ao longo da vida. Então veja o quanto que esse dado é preocupante e demanda atenção do paciente e do médico que está acompanhando esse paciente, tá? E como que a gente sabe que o paciente está desenvolvendo linfoma? Como a gente sabe que o Sjögren provocou um linfoma? Isso nós vemos ao longo do acompanhamento clínico, né? Então, por isso que é tão importante o paciente fazer as consultas direitinho, os exames de rotina, mesmo que a doença esteja controlada, justamente para a gente detectar precocemente algumas alterações que possam indicar que aquele paciente está desenvolvendo um linfoma. Que alterações seriam essas? Então o paciente começa a perder peso, começa a ter febre, começa a suar durante a noite, os exames do paciente começam a ficar alterados, então o PCR e o VHS começam a subir. Lembra aquele exame eletroforese de proteína que a gente sempre discute aqui? Ele começa a ficar alterado, né? O complemento, aquele mesmo que a gente pede lá no lúpus, o C3 e o C4, eles começam a cair. Quando isso acontece, a gente, opa, tem alguma coisa acontecendo com esse paciente. Então a gente vai investigar ativamente se esse paciente não está desenvolvendo um linfoma, tá? Vamos examinar, vamos procurar esses gânglios, se precisar vamos fazer exames, tomografias, enfim. A gente literalmente tem que revirar o paciente e, se tiver um diagnóstico desse, tratar precocemente. Lembrando que os linfomas têm tratamento, tá? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque não é minha especialidade, é o hematologista que cuida disso, e que é um tema muito complexo. Qualquer dia a gente pode até chamar um hemato aqui para uma live para conversar sobre isso com a gente, tá bom? Mas então, muito atentos com linfoma, com consultas de rotina, com exames de rotina, tá bom? E uma outra coisa que é muito importante nos pacientes que têm esse síndrome de Sjögren é a respeito da gestação, tá? Então, falamos muito aí sobre gestação no lúpus, todo mundo já sabe tudo. E no Sjögren, como é que é, né? Então, se você for pegar a estatística geral, o desfecho, né, as complicações durante a gestação em quem tem síndrome de Sjögren são muito parecidas com quem não tem, tá? Então não é uma gestação de alto risco como no lúpus. Mas existe um detalhe muito importante. Nós vamos falar mais para frente, mas só adiantando. Um anticorpo típico da síndrome de Sjögren é o anti-Rho, tá? E o anti-Rho, ele é um anticorpo pequenininho que ele consegue passar pela placenta e ir lá no sangue do feto, da criança. E uma vez que esse anticorpo da doença está circulando no sangue da criança, ele pode causar problemas no feto, tá? Os principais problemas são, durante a gestação, problemas no coração do feto. Então esse anticorpo vai lá, ataca o coração do feto e o coração do feto passa a não funcionar corretamente, tá? E o outro problema é o lúpus neonatal, tá bom? Como que nós fazemos com esse problema do coração do feto? Primeiro, toda paciente, né, com síndrome de Sjögren que vai querer engravidar tem que estar muito bem controlada, para esses anticorpos estarem o mínimo possível circulando no sangue e passarem o mínimo possível para o feto, tá? E ao longo da gestação, durante a 16ª até a 26ª semana da gestação, é importante fazer um ecocardiograma, que é aquele ultrassom do coração, mas não é da mãe, é do feto. Então nós fazemos, né, o ecocardiograma do feto dentro da barriga da mãe. E com isso a gente consegue ver o funcionamento do coração do feto. E se identificado que esse coração não está funcionando normalmente,
nós damos corticoide na gestação para tentar reverter esse processo, tá? E o lúpus neonatal, passando rapidamente para a gente não demorar muito, o lúpus neonatal quer dizer que a criança vai nascer com lúpus? Não, quer dizer que esses anticorpos, depois do nascimento da criança, podem causar alguns problemas, principalmente de pele, né, manchas vermelhas, né, geralmente no couro cabeludo, na orelha da criança e alterações no hemograma. E geralmente isso começa ali do segundo, terceiro mês depois do nascimento e depois do sexto ao nono mês, quando esses anticorpos da mãe são eliminados, esses sintomas tendem a sumir, tá? Então não quer dizer que o feto vai ter lúpus, isso é chamado de lúpus neonatal, tá bom? Bom, os próximos tópicos aqui eu quero falar sobre diagnóstico e tratamento, mas antes disso, quero pedir de novo, coraçãozinho, compartilha com alguém, tá? Eu sempre peço para vocês, quem está gostando da live, tira um print aqui, depois põe nos stories, me marca se puder, tá? A live vai ficar salva aqui no meu perfil do Instagram e depois eu também sempre jogo lá no canal do YouTube, tá? De vez em quando eu tiro as lives aqui do Instagram e ficam todas lá no YouTube. Mas é só clicar no link lá do meu perfil, na bio, que já tem, eu te direciono para o canal do YouTube com todas as lives que a gente faz aqui, tá bom? Vamos lá, tomando água que agora vem bastante coisa, né? Diagnóstico. Como é que nós fazemos diagnóstico? Então vocês estão cansados de ouvir sobre os critérios diagnósticos, né? O critério mais recente para diagnóstico de Sjögren é de 2016, que é um conjunto tanto da sociedade americana quanto da sociedade europeia, tá? E aqui eu separei uns tópicos para ir explicando passo a passo. A primeira parte para você suspeitar ou falar, né, tentar fechar o diagnóstico, são os critérios de inclusão. E para você suspeitar e continuar na investigação, existem 6 perguntas que a gente faz para os pacientes, tá? E que elas envolvem basicamente os sintomas de olho seco e boca seca. Então a gente pergunta para o paciente, você sente o seu olho seco há mais de 3 meses? Você tem a sensação de areia nos olhos há mais de 3 meses? Você tem que ficar tomando água o tempo todo há mais de 3 meses? Você precisa de um líquido durante a refeição, senão você engasga? Se o paciente respondeu sim para algumas dessas perguntas, nós passamos para a segunda etapa. A segunda etapa é a fase de exclusão, ou seja, existem algumas doenças que podem dar um quadro igualzinho ao Sjögren e que se o paciente tiver algumas dessas doenças ou dessas situações, a gente não pode falar que é síndrome de Sjögren. Que situações que são essas? Infecções por vírus da hepatite C e HIV ou AIDS, tá? Esses pacientes podem ter uns sintomas muito parecidos com a síndrome de Sjögren. Pacientes que fizeram radioterapia na cabeça ou no pescoço podem ter sintomas muito parecidos. Outras doenças mais raras como amiloidose, doença por IgG4, enfim, são coisas que nós temos que descartar para falar que o paciente tem Sjögren, tá? Então, primeiro critério de inclusão, que são as perguntas. Segundo, o paciente não tem infecção por hepatite, não tem HIV, não fez radioterapia, legal. Aí nós vamos para os critérios em si, tá? E os critérios funcionam com pontuação. Então, cada sintoma lá faz uma quantidade de pontos, e se o paciente tiver 4 ou mais pontos, ele é considerado como síndrome de Sjögren, tá? Existem 2 sintomas, né, ou 2 achados que pontuam 3 pontos, né, que é a biópsia da glândula salivar, que eu vou explicar como é que é. Então, se o paciente tiver essa biópsia sugestiva de síndrome de Sjögren, ele faz 3 pontos de cara, e o anti-Rho positivo, que é o anticorpo pesquisado no sangue. Se o paciente tem esse anticorpo positivo, ele já faz 3 pontos também. E depois nós temos outras 3 características que cada uma faz 1 ponto, tá? Que é o fluxo salivar, tá? Ou seja, a gente mede literalmente quanto que o paciente consegue salivar em 5 minutos, e a avaliação do olho pelo oftalmologista. Então existem várias formas de identificar se o paciente realmente tem o olho seco, e 2 delas a gente usa no critério do Sjögren. Uma delas é o
Teste de Schirmer. O que é o teste de Schirmer? É uma fitinha de papel, tá? Que o médico põe no olho do paciente, e aí esse papel vai absorvendo a lágrima e depois a gente mede o quanto que esse papel ficou molhado, tá? Se a lágrima do paciente molhar menos que 5 milímetros em 5 minutos, quer dizer que o olho é seco, tá? Então, uma pessoa normal molha o papelzinho inteiro. Uma pessoa que tem Sjögren molha só a pontinha. Por quê? Porque não tem muita saliva, muita lágrima, tá? E um outro teste é com corantes. Então, existem vários tipos de corante que o oftalmologista põe no olho do paciente e vai ver lá se tiver coloração, tal, indicando que aquela região está seca, tá? Então, lembrando, se o paciente tiver uma biópsia de glândula salivar menor positiva ou o anti-Rho, ele soma 3 pontos. Se o paciente tiver o teste do papelzinho no olho, o teste do corante no olho ou a medida da saliva alterada, cada um desses ele soma 1 ponto. E se esse paciente tiver 4 ou mais pontos, ele tem o diagnóstico confirmado, tá? E o que é essa biópsia que a gente fala? A biópsia é uma biópsia justamente dessas glândulas que ficam dentro da nossa boca, tá? Ela é feita no lábio inferior, na parte de dentro. O médico, ou o otorrino, ou o dermatologista, ou até alguns dentistas vão lá, tiram um pedacinho, né, da parte de dentro do lábio e mandam para o laboratório e depois vem esse resultado para a gente que o patologista envia, tá? O que a gente encontra nessa biópsia do paciente com Sjögren? Várias dessas células, né, dos linfócitos em volta dessas glândulas, destruindo essas glândulas, tá? Então, é assim que se faz o diagnóstico da síndrome de Sjögren, tá certo? E queria falar um pouquinho, rapidinho com vocês, sobre os exames de laboratório, né, os anticorpos e tal. O FAM. O FAM também pode ser positivo no Sjögren, tá? Então o FAM ele é positivo em 60% dos pacientes com Sjögren, né? Então veja que ele é positivo em uma grande quantidade, mas é bem menos que o lúpus. Lembra que hoje em dia a gente considera que para ter lúpus é obrigatório FAM positivo. No Sjögren não é bem assim. Só 60% dos pacientes têm o FAM positivo, tá? O anti-Rho e o anti-LA, que são os anticorpos mais característicos da síndrome de Sjögren. Eles estão presentes, sozinhos ou os dois associados, em 80% dos casos, tá? E uma característica, uma curiosidade aqui. A doença que mais dá o fator reumatoide positivo não é a artrite reumatoide, mas sim a síndrome de Sjögren, tá? Lembra lá da live da artrite reumatoide que só 60% dos pacientes com artrite reumatoide tem o fator reumatoide positivo. Na síndrome de Sjögren, 70 a 80% dos pacientes têm o fator reumatoide positivo. Então veja como que os exames na reumatologia eles se confundem, tá? Não adianta pegar um exame lá, um anticorpo, um exame de sangue e falar, é essa doença ou é aquela. É sempre importante avaliar os sintomas do paciente e outros achados, tá? E para vocês terem uma ideia, até o anti-CCP, que é um anticorpo muito típico da artrite reumatoide, pode estar presente em até 10% dos pacientes com síndrome de Sjögren. Então veja como essas doenças, elas, né, uma invade a outra, elas podem se confundir bastante, tá bom? Deu para entender? Todo mundo entendeu como é que é feito o diagnóstico da síndrome de Sjögren? Ah, doutor, eu passei com você, passei com outro médico e pediram a cintilografia de glândulas salivares, tá? O que é isso? A cintilografia é um exame bem que se fazia antigamente justamente para determinar o quanto que o paciente produz de saliva, tá? Nos outros critérios da síndrome de Sjögren, esse exame era usado para falar se o paciente, né, entre as pontuações, para falar se ele tinha Sjögren ou não. Mas aí no critério de 2016 ele foi substituído justamente pelo fluxo salivar. Como é que a gente faz o fluxo salivar? É literalmente pede para o paciente cuspir, tá? Então a gente dá um potinho, fala para o paciente cuspir durante 5 minutos ali e depois pesa o potinho para ver o peso e depois a gente converte em ml, tá?
É muito comum um paciente com síndrome de Sjögren ficar 5 minutos com um potinho na mão e não conseguir cuspir nada, tá? Então aí você já nota que esse paciente tem a salivação muito diminuída, tá bom? E vamos para o tratamento, tá certo? Tratamento seguinte, antes de começar o tratamento, quem puder, coraçãozinho, dá um print, me marca depois, tá? Essa live vai ficar ali no perfil salva. Eu não vou conseguir falar sobre imunossupressores, tá? A gente pode até marcar uma outra live, porque é muito extenso. O que eu quero falar para vocês? O tratamento desses sintomas, principalmente de secura. Por quê? Porque são coisas que vocês podem fazer no dia a dia para melhorar a qualidade de vida. Deixa aqui no medicamento, qual remédio tem que usar, como que tem que usar, o seu reumatologista vai se preocupar. Então eu quero passar para vocês como vocês podem, o que vocês podem fazer no dia a dia para melhorar esses sintomas, tá? Então vamos rapidinho aqui, senão não vai dar tempo. Os olhos, primeiro ponto, muito importante acompanhar com o oftalmologista, tá? De 6 em 6 meses, pelo menos, vai passar em consulta com o oftalmologista para fazer todos os testes, todos os exames, ver se não teve úlcera de córnea, ver se o olho não está machucado, ver se não tem inflamação, tá bom? E o objetivo do tratamento é justamente, além de melhorar os sintomas de secura, prevenir complicações, feridas, machucados, infecções, tá bom? Controle ambiental. É muito importante evitar ambientes que provocam, que pioram a secura do olho. Então, ambientes que venta muito, ar-condicionado, ambientes com poluição, ambientes com muita fumaça, ambientes com muita fuligem, tá? É muito importante evitar. E muito tempo no computador. Isso seca o nosso olho também. Então, um paciente que tem síndrome de Sjögren, de tempos em tempos, tem que levantar, piscar, pingar o colírio, tá? Evitar rímel, evitar maquiagem, evitar cremes ao redor do olho, porque isso pode irritar, pode piorar, tá? Cuidado com medicamentos. Existem vários medicamentos que pioram os sintomas de secura, tanto do olho quanto da boca. Então, alguns antidepressivos, medicamentos diuréticos, medicamentos antialérgicos podem piorar essa secura, tá? Então, sempre conversar com os médicos, os outros médicos também, se pode-se usar medicamentos que não vão piorar, tá? E da parte de o que você pode usar? Primeira coisa, colírio lubrificante, tá? O colírio é algo que tem que estar com o paciente o tempo todo. Você tem que usar o colírio lubrificante de 4 a 6 vezes ao dia, pelo menos, tá? Lembre-se que seu olho não tem a proteção natural da lágrima, e isso pode machucar, pode provocar lesões, tá? E é importante saber que você não pode usar qualquer colírio. Tem que ser um colírio sem lubrificante. Porque os colírios com lubrificante, com conservante, se eles forem usados mais que 4 vezes ao dia, eles começam a irritar os olhos, tá? Além dos colírios, existem também o gel lubrificante, para o paciente passar durante a noite, antes de dormir, para ficar a noite toda lubrificando os olhos, tá? E por fim, e que ajuda muito nos sintomas de secura, principalmente dos olhos, é o uso de óleos contendo ômega 3, tá? Pode ser o óleo de linhaça, pode ser o óleo extraído de peixe, certo? Esses óleos contendo ômega 3, eles diminuem a inflamação das glândulas e eles aumentam a produção de saliva, de lágrima, eles aumentam a secreção de lágrima e isso ajuda muito nos sintomas, tá bom? E existem colírios de medicamentos, outros medicamentos que o paciente pode tomar, existem alguns procedimentos cirúrgicos nos olhos, mas esses são reservados para os casos mais graves e que não melhoraram com os outros cuidados, tá bom? Uma coisa importante que eu esqueci de falar, existem óculos de proteção que o paciente pode usar, né? Então são como se fossem óculos de sol que eles são tapados do lado, justamente para não evaporar, né, aquela umidade do olho.
E alguns pacientes até usam óculos de natação, óculos parecidos, né? Claro que ninguém vai sair na rua com óculos de natação, mas, por exemplo, para dormir ou quando está com o olho muito ruim, porque o óculos de natação ele veda totalmente aqui a região e impede que o líquido, que a lágrima evapore, tá bom? Na boca, também, além de aliviar os sintomas, nós temos que fazer o tratamento para prevenir cáries, prevenir perda de dente, prevenir aftas, prevenir infecções orais, tá? Então, primeira coisa, se manter sempre hidratado, né? Se você estiver desidratado, por exemplo, eu estou falando bastante aqui, você desidrata, a boca seca, não tem jeito. Então, a hidratação é fundamental. Mas muito cuidado, pacientes que bebem muita água ao longo do dia e antes de dormir, acabam tendo outros problemas. Essa água em excesso acaba tirando aquele conteúdo mais espesso da saliva e piora, né, esse sintoma de secura. E pacientes que bebem muita água ao longo do dia ou à noite acabam tendo que acordar muitas vezes à noite para fazer xixi. Então isso pode ser um problema, tá? Evitar alimentos e substâncias que pioram a secura e que causam sensibilidade na boca. Então, cigarro, bebidas alcoólicas, café, refrigerante, tudo isso deve ser evitado, tá bom? Existem formas de você estimular a secreção de saliva, então sempre chupar uma balinha ou um chicletes que não tem açúcar, tá? Porque os com açúcar aumentam o risco de ter cárie. Comer frutas secas, ou você pode, por exemplo, pegar um suco cítrico de limão, diluir bem em água para ele ficar mais levinho, né, menos concentrado, e tomar de tempos em tempos para estimular a secreção, tá? Então tudo isso são formas que o paciente tem que ir adaptando, tem que ir usando esses artifícios ao longo do dia para estimular a secreção de saliva, para evitar que a boca fique seca, tá? E a gente tem também a saliva artificial, tanto de spray quanto em gel, né? O spray geralmente o paciente deixa no bolso e usa ao longo do dia, conforme a necessidade. Vai ter uma reunião, vai dar uma palestra, vai fazer um telefonema, espirra um pouco antes, vai se alimentar, espirra antes para dar uma lubrificada, né? E o gel geralmente é reservado para se usar à noite, tá? Então o gel o paciente põe na ponta da língua e espalha dentro da língua, né, dentro da boca com a língua, à noite, para a boca ficar hidratada, lubrificada ao longo de toda a noite e o paciente não acordar com a boca muito seca, tá? E existem também algumas medicações que nós podemos passar para os casos mais graves, né, que estimulam a secreção de saliva, mas essas medicações, por exemplo, a pilocarpina, elas têm muitos efeitos colaterais, então sudorese, rubor facial, taquicardia, diarreia. Então, geralmente, o paciente não tolera muito bem, tá? E lembrando que, além dessas medidas substitutivas, dessas medidas locais, o tratamento da doença é fundamental. Ou seja, quando nós damos o corticoide, o imunossupressor, a hidroxicloroquina, nós controlamos a inflamação, as células de defesa param de destruir as glândulas e então a gente consegue interromper esse processo, né, de destruição que vai culminar na secura depois. Mas existem alguns pacientes que já têm muitos anos de doença e ficaram muitos anos sem tratamento e já tem muitas cicatrizes nas glândulas. Nesses pacientes, o tratamento nem sempre é suficiente para melhorar todos esses sintomas. Então, essas medidas para o olho e para a boca são muito importantes, tá? E para terminar, algumas outras dicas rápidas aqui. O nariz também é muito seco, então soro fisiológico quantas vezes precisar ao longo do dia, tá? Aqueles umidificadores de ambiente também são muito bons, né? Evitar ar-condicionado, tudo isso que a gente já sabe, né? Na pele, algumas dicas para melhorar a secura da pele e aquela coceira, aquele prurido. Primeiro, usar sabonete de glicerina, tá? Aquele sabonete branco tradicional seca mais ainda a pele, então tem que ser aquele de glicerina, né? E quem toma mais de um banho por dia, usar o sabonete só uma vez ao dia, né? Então na parte íntima você usa quantas vezes precisar, mas no restante do corpo passa o sabonete só uma vez no dia, tá?
e não tomar banho muito quente. Então, a água muito quente tira a gordura, tira aquela proteção de gordura da pele, piora a secura e piora muito a coceira, tá? E aqueles problemas ginecológicos, né, íntimos que eu falei lá atrás no quadro clínico. É muito recomendado para as mulheres usarem lubrificantes, não só durante a relação, né, mas existem também cremes e pomadas para usar no dia a dia para evitar irritação, irritar coceira, irritar ardência, né? As mulheres pós-menopausa, com o acompanhamento do ginecologista, podem usar os cremes vaginais de estrógeno, que ajudam também na lubrificação da região genital, né? Enfim, então tem essas medidas mais tópicas, mais locais, e nessa parte o ginecologista pode ajudar muito, tá? Então veja a importância do acompanhamento do paciente com síndrome de Sjögren, além do reumatologista, com vários outros médicos, oftalmologista, ginecologista, quando precisa da biópsia, um cirurgião de cabeça e pescoço, um otorrino, né? E assim por diante, tá bom? Então é isso, pessoal. Infelizmente já estou com 58 minutos. Tinha mais algumas coisas para falar, mas eu quero deixar essa live salva, porque eu acho que tem bastante coisa legal aqui. A gente até pode combinar mais para frente uma outra live sobre síndrome de Sjögren, ou abrir um post lá no feed, né? E a gente vai conversando ali nos comentários. Enfim, queria pedir de novo para todo mundo que puder dar um print, depois posta lá, me marca, por favor, quem puder fazer isso. E segunda-feira que vem tem live de novo, tá bom? Segunda-feira que vem, o que vocês querem ouvir? Eu queria falar sobre a artrite psoriásica, né? É uma doença um pouco diferente, mas que muita gente pede, muita gente tem. O que vocês acham? Então, mais para o final da semana eu divulgo a live de segunda-feira que vem e vai ser às 8 horas também. Já preparem suas perguntas e nós vamos nos falando, tá bom? Obrigado a todo mundo que participou. Foi um prazer de novo estar aqui com vocês. Quem tiver pergunta me manda no direct, vou fazer um post provavelmente e a gente vai conversando lá nos comentários, tá? Boa noite para todo mundo, se cuidem!